Oi pessoal, tudo bem? Eu sei que a gente tá em clima de adaptação de filme da Disney, né? O Rei Leão tá estourando por aí, todo mundo emocionado, a Beyoncé cantando e todo mundo chorando na sala de cinema. Can you feel the love tonight? Enfim, essa é a nossa vida daqui pra frente. E é claro que tem várias animações da Disney que são adaptadas da literatura, de livros, mas hoje eu gostaria de falar de 3 com vocês que eu acho muito especiais. A primeira delas, que muita gente não sabe que veio de uma adaptação, até porque é um livro muito antigo, é Pinóquio, né? Boneco feito de pinho, acorde. A história do menino que gostaria de ser um menino de verdade, na verdade foi publicada pela primeira vez nas páginas dos jornais, como um folhetim. Eram 36 capítulos de história que foram reunidos num livro depois, e que muito tempo depois foi adaptado pela Disney como aquela animação fofa e bonitinha que a gente conhece. Aliás, o título original, a história original, não era tão fofinha assim não, tá? O Pinóquio era um menino muito atentado, rebelde, porque ele queria de fato ser um menino de verdade, então ele tinha essa crise existencial ao longo dos dias e ele começa a aprontar um monte de coisas com o Gepeto, pobre Gepeto. Aliás, no livro, nesse livro original, ele mata o grilo falante, porque, enfim, Pinóquio era revoltado, né? E o grilo falante estava só querendo ajudar, cara. Ei, o que está havendo aqui? Uma outra adaptação que todo mundo ama, inclusive essa é um pouco mais recente, é Frozen, né? Let it go, let it go. É a história da Elsa e da irmã dela, toda aquela história de família, amizade e tal. Vocês sabiam que ela também veio da literatura? Pois é, ela veio de um conto dinamarquês chamado A Rainha da Neve. Esse conto é de 1844 e basicamente conta a história de 2 irmãos, Kai e Gerda, que ficam tentando ali, através da amizade deles, da parceria deles, combater uma rainha de neve que quer que seja inverno para sempre. Aliás, essa história de inverno me lembra uma outra história aí que foi adaptada também, que é Game of Thrones, né? Mas isso não é Disney, é outra coisa, então vamos focar aqui. O que a Disney fez nessa adaptação foi pegar o ponto principal, a essência ali da história, que era essa coisa da amizade para combater este inverno infinito e tal, toda aquela história do bem contra o mal, mas aí eles adaptaram a Rainha de Neve, eles deram uma personalizada, entendeu? Ela é uma pessoa com sentimentos, com uma história, então a história ficou muito mais bonitinha, até porque não dava para adaptar só um conto para 2 horas aí de filme, então eles colocaram muito mais coisa e ficou muito mais legal talvez, mas vale a pena ler. Oi pessoal, eu sou o Olaf e eu gosto de abraços quentinhos. O nosso último livro da lista aí de livros adaptados pela Disney que viraram animação, a gente vai voltar um pouquinho no nosso túnel do tempo agora, tá? É Alice no País das Maravilhas. Esse talvez vocês já conheçam o livro, porque tem uma edição ótima da Zahar, que é capa dura, toda bonitona e tal, dá orgulho de ter na estante. E esse livro foi lançado em 1865, ele é só um pouquinho antigo assim, só um pouquinho. Seu coelho! Ô, seu coelho! Que coisa! Parece que entrou aqui. E ele já tinha passado por várias plataformas, pelo teatro, pelos jornais, revista, quadrinho, enfim. Alice já foi adaptada de várias formas porque foi uma obra muito polêmica. Ela é considerada inclusive uma obra até política, embora seja uma história infantil e tal. Ela tem vários níveis porque discute qual que é o papel das meninas e qual que é o papel das pessoas na sociedade. Inclusive tem um outro livro que se chama Alice através do Espelho, que é meio que uma continuação em que o Lewis Carroll continua toda a discussão que ele já tinha feito em O País das Maravilhas. Eu recomendo muito a leitura dos 2 livros, porque é muito fofo e é muito legal. E é tipo Shrek, assim, sabe? Que você, quando pega uma criança assistindo, ela ri das piadas, mas você tem certeza que tem algumas que elas não entenderam, mas os adultos entenderam sim. E aí fica muito mais legal. Muitos níveis. Ah, pelo amor de Deus, a literatura é muito linda. E esses são os 3 livros que eu gostaria de recomendar para vocês, que foram adaptados da literatura. Então, se você quiser saber mais sobre livros e literatura, se inscreve aqui no Valer um Livro, porque a gente está sempre produzindo conteúdos para você ler mais. A gente se vê no nosso próximo vídeo e até mais.